ligado no canal da Cyberworld Tech, tudo bom com vocês? E aí, vamos conhecer a história do primeiro processador e do primeiro computador? Então, fica ligado no vídeo aí que você vai conferir comigo. Os processadores hoje, né, conhecidos como CPUs, né? Muita gente confunde, chama o gabinete do computador de CPU, tá? Mas CPU é o processador do computador, tá? Todo mundo sabe que a CPU, né, o processador, é uma das peças fundamentais, né, no seu computador, mas não só para o computador. É essencial para celular, para videogame, para tablet, para notebook. Todos esses equipamentos eles precisam de CPU para poder funcionar, para poder fazer os seus devidos processos. Então esse componente, né, ele é responsável por carregar e realizar operações aritméticas e lógicas de que os programas do computador fazem uso. Logicamente, né, que levou décadas e décadas, anos e anos para a gente chegar nos processadores que a gente tem hoje, né? O Core 5, o i7, né? Com esse clock tão alto aí, tem processador aí que tem turbo boost, né? Então, para dar uma turbinada no processamento da máquina. Levou anos e anos e anos, muitos estudos aí para a gente chegar nos processadores que a gente chegou hoje. Eu vou falar um pouco agora sobre o ENIAC, né? O primeiro computador que foi feito. E vou deixar aí, vou colocar na tela aí para vocês aí uma foto que eu consegui na internet, né? Pra esse projeto que eu montei para vocês que ficou muito legal, tá? Então eu vou ler um pouco para vocês aí. E aí eu vou deixar a foto aqui em qualquer lugarzinho aqui que eu vou colocar. Bom, os primeiros computadores anteriores à década de 50 possuíam um diferencial considerável, se comparados com as máquinas de hoje. Eles não eram capazes de armazenar programas. Alguns deles, como o ENIAC, que teve seu desenvolvimento iniciado em 1943, tinha inicialmente o plano de armazenamento de software em seu interior. Mas, para agilizar o lançamento da máquina, essa ideia acabou ficando para trás. Dessa forma, o ENIAC tinha que ser modificado fisicamente cada vez que uma tarefa diferente fosse executada. Cabos deveriam ser reposicionados, chaves ligadas ou desligadas e um novo programa ser carregado. Era dessa forma que o processamento em si era realizado. Cada vez que precisava ser executado um programa diferente no primeiro computador que existiu, os cabos tinham que ser ligados em outras conexões e chaves tinham que ser ligadas ou desligadas conforme um outro programa fosse carregado no computador. Também consegui um estudo sobre o EDVAC, eu vou ler para vocês aqui. Também foi um outro computador. Em 1945, a ideia de uma unidade central de processamento capaz de executar diversas tarefas foi publicada por John von Neumann, chamado de EDVAC. O projeto desse computador foi finalizado em 1949. Essa é a origem dos primeiros modelos primitivos de processadores da forma como os conhecemos. Além disso, o EDVAC e outros computadores como o Mark I da Universidade de Harvard marcaram o início da era dos computadores modernos, capazes de armazenar programas. Durante a década de 50, a organização interna dos computadores começou a ser repensada. Esse foi o momento em que os processadores começaram a ganhar funcionalidades básicas, como registradores de índice, operandos imediatos e detectação de operadores inválidos. No início da década de 60, a IBM desenvolveu uma nova abordagem, planejou uma família de computadores que poderiam executar o mesmo software com poder de processamento e preços diferentes. Com isso, os programas não seriam mais dependentes de máquina, mais compatíveis entre todos esses modelos. Para colocar isso em prática, a IBM acabou criando um computador virtual conhecido como System 360. Nos modelos representados acima, né, nos computadores que eu acabei de citar, os processadores ainda não eram compostos por unidade central, mas por módulos interconectados entre si. Foi só no início, na década de 70, que surgiram as CPUs desenvolvidas totalmente em circuitos integrados e em um único chip de silício, né? Vamos falar da geração X, o conhecido como vezes 86 ou x86, como muita gente diz,
né? Que foi o primeiro processador, foi o 4004, né? O modelo 4004. Foi o primeiro processador da história. Bom, vou ler um pouco para vocês aqui. Então, o Intel 4004 foi o primeiro microprocessador a ser lançado em 1971, sendo desenvolvido para uso em calculadoras. Essa CPU operava com um clock máximo de 740 kHz, podia calcular até 92 mil instruções por segundo, ou seja, cada instrução gastava cerca de 11 microsegundos. Agora vocês podem imaginar, nos dias de hoje nós temos processadores que processam 3,9, 3,8 GHz. Imagina um processador, se ainda existisse esse processador hoje, 740 kHz. Imagina a lentidão que seria para executar um programa. Você podia abrir um bloco de notas com esse processador. E iria demorar muito, mas muito mesmo. Sem falar que a gente ia precisar de vários processadores desse na placa-mãe de um notebook ou de um computador, né? Que esses processadores eu creio que eles eram soldados na placa, né? Pela forma com que foram construídos. Nós vamos precisar lotar a placa desses processadores para a gente chegar num processamento bom igual a gente tem hoje. Com o sucesso do 4004, a Intel desenvolveu o processador 8008 em 1972. Esse era uma CPU de 8 bits, com barramento externo de 14 bits e capaz de endereçar 16 kilobytes de memória. Seu clock trabalhava na frequência máxima de 0,8 MHz. Esse modelo foi substituído em 1974 pelo Intel 8080, que apesar de ainda ser um processador de 8 bits, podia executar, com algumas limitações, operações de 16 bits. O 8008 foi desenvolvido originalmente para controlar mísseis guiados. Tinha um clock limite de 2 MHz, um valor muito alto para a época. Era capaz de realizar centenas de milhares de operações por segundo e de endereçar até 64 kilobytes de memória. Bom, aí a gente tem a família, o famoso x86, conhecido hoje de 16 bits, que antes de ser o 32 bits, era o 16 bits. A arquitetura x86, lançada em meados da década de 70, ainda serve como base para boa parte dos computadores atuais. O primeiro processador que aproveitou todo o seu potencial foi o Intel 8086, de 1978. Pela primeira vez, a velocidade do clock alcançava 5 MHz, utilizando instruções reais de 16 bits. O nome x86 veio do fato de que o nome dos processadores que vieram depois do Intel 8086 também terminavam em 86. E aí ele tinha um barramento externo de 8 bits, né? Porém com registradores de 16 bits e uma faixa de endereçamento de 1 MB. Aí também eles lançaram o microprocessador Intel 8286, né? Vou deixar a foto dele aí também. Em 1982, a capacidade de processamento chegou ao patamar de 6 e 8 MHz, com o Intel 8286. Posteriormente, as empresas AMD e Harris Corporation conseguiram romper essa barreira, chegando a 25 MHz. Bom, aí nós vamos entrar agora nas CPUs de 32 bits, né? Ou o famoso x86. Bom, aí como o próprio nome sugere, né, o x86, né, o 32 bits agora, que a gente conhece, é a arquitetura de 32 bits. É utilizada até hoje em muitos computadores. De grosso modo, podemos dizer que, com exceção de processadores de 64 bits e aqueles de arquitetura ARM, todos os outros existentes ainda hoje são herdeiros das características dessa geração. Aí nós vamos entrar nos processadores famosos aí da época, né? Foram o 386 e o 486, né? Que foram as CPUs conhecidas como 8386 e 8486. Lançadas entre o meio e o fim da década de 80,
trabalhavam com um clock que iam de 33 MHz a 100 MHz. O 386 permitiu que vários programas utilizassem o processador de forma cooperativa, através do escalonamento de tarefas. Já o 486 foi o primeiro a usar mecanismo de pipeline, permitindo que mais de uma instrução fosse executada ao mesmo tempo. E aí nós tínhamos, do 486, nós tínhamos duas versões, que era o DX, que era o mais rápido se comparado com a versão SX, né? Que eles tinham algumas... o SX é como o 486 SX, é como se fosse um processador de baixo custo. Aí teve a guerra, né, entre a AMD e a Intel, né, que a AMD também criou processadores que competiam com os processadores Intel. Essa é a CyberWorld Tech, a melhor solução para você. Grande abraço e até o próximo vídeo.